Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o experimento de princípio da conservação da energia mecânica, tá? Vamos fazer uma leitura inicial, uma contextualização, entender alguns pontos importantes antes de estar dando início no experimento, tá bom? Se esse conteúdo auxiliar você de alguma forma, deixe um like, se inscreva no canal para a gente estar trazendo mais conteúdo relacionado e precisarem de apoio nessa ou em outras atividades de engenharia, nosso contato está na descrição, tá? É só nos chamar. Vamos dar início então, ó. Começando aqui pelo objetivo do experimento, que diz o seguinte: este experimento trata do princípio de conservação de energia. Iremos comprovar a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética, esclarecendo o princípio da conservação da energia mecânica. O experimento evidenciará que, por causa da conservação da energia mecânica, quanto maior a energia potencial gravitacional do corpo móvel no início do movimento de queda ao longo do plano inclinado, maior será a sua energia cinética na parte mais baixa da sua trajetória. Como parte das atividades, você terá que fazer a montagem e ajuste dos equipamentos e instrumentos necessários para a realização do experimento. Beleza, pessoal. Ao final deste experimento, você deverá ser capaz de descrever o movimento dos corpos cilíndricos em um plano inclinado, relacionar as transformações energéticas sofridas pela energia potencial inicial dos corpos cilíndricos ao rolarem pelo plano inclinado, distinguir a energia cinética de translação de energia cinética de rotação, determinar experimentalmente a energia cinética de translação e energia cinética de rotação de corpos cilíndricos rolantes, constatar o significado físico do momento de inércia, verificar quantitativamente a transformação da energia mecânica gravitacional em energia cinética, observar o princípio da conservação de energia mecânica. Beleza, pessoal, acho que o principal ponto é isso aqui, ó, tá? Através dele nós vamos conseguir resolver muitas coisas aí da parte da nossa avaliação dos resultados. Analisar. Toda energia ela tem que ser transformada. Energia cinética para energia, seja energia cinética ou energia potencial gravitacional, que nada mais nada menos se refere à diferença de altura, né? A potencial gravitacional é mais com relação à diferença de altura e a cinética tem mais a ver com a velocidade a qual um objeto está sujeito, tá? Beleza. O que vem de mais importante é que nós vamos fazer esse experimento, né? Através de um laboratório virtual. Nós vamos utilizar o cronômetro, sensor de passagem, corpos de prova, fuso elevador e o nível bolha, tá? O nível bolha é utilizado para alinhar o plano, fuso elevador usado para regular a angulação do plano, sensor de passagem é utilizado para verificar o tempo que o corpo de prova leva para percorrer um determinado trajeto, cronômetro para cronometrar justamente esse tempo, tá? E os corpos de prova que são os cilindros, corpos de prova cilíndricos, né? Seja um oco e um outro maciço preenchido, né? Para a gente identificar aí as influências desses tipos de corpos, beleza? Ok, pessoal, vamos entender só um pouquinho agora das principais características, né? Que vão ser importantes para nós estarmos trabalhando aí, ó. Os objetos corpos de prova partem do repouso, velocidade inicial igual a zero, do topo do plano inclinado. Então eles vão começar do topo, beleza? O plano é posicionado em vários ângulos de inclinação, propiciando a análise de vários conjuntos de pares, posição e tempo. Os corpos de prova são cilindros ocos e maciços com massas diferentes. Beleza, tínhamos entendido isso aí também. A trajetória do movimento é retilínea, então a gente nós temos uma reta aqui, tá, pessoal? Vai descer em linha reta. O movimento é de rolamento sem deslizamento, então ele vai rolar, tá?
Beleza? Perfeito, entendido. Equações que nós iremos utilizar. Ó, analisaremos o problema de corpos rígidos, cilindros, rolando sem deslizar em um plano inclinado com pequeno ângulo de inclinação. Utilizaremos cilindros oco e maciço. As forças que atuam sobre o corpo rígido quando este se desloca sem escorregamento sobre um plano inclinado de altura h são o peso P para baixo, a força normal, que equilibra a componente normal do peso, e a força F do atrito, que é exercida pelo plano conforme mostrado na figura abaixo. Então aqui a gente tem um diagrama de corpo livre, né? A força normal, como a bolinha aqui ela está inclinada, a força normal é sempre perpendicular ao eixo, então ela sempre vai ser, ela vai formar um ângulo de 90 graus, tá? Paralelo, perdão. Então ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com relação à superfície a qual ela está. Então por isso a força normal está naquela direção ali, tá? A força peso sempre para baixo, que é representada por massa vezes gravidade, que está aqui, ó, tá? Esse plano aqui, ele gera esse esquema que ele gera um ângulo, tá? A gente chama de ângulo alfa aqui. E a gente pode variar ele para identificar também as variações do comportamento dos cilindros. Temos o Fzinho aqui, que é a força de atrito, que é basicamente o contato da bolinha com o chão, vai gerando um atrito, que vai fazendo com que ele perca energia também, tá? Aqui, ó, essas componentes aqui, ó, mg seno de alfa, mg cosseno de alfa, são as componentes em x e em y com relação a esse eixo aqui da bolinha, tá? Respeitando a nossa transformação lá dos ângulos, tá? Como a gente tem um ângulo, a gente precisa multiplicar o peso vezes o seno do nosso ângulo quando está na direção x e cosseno quando está aqui na direção y, para identificar as velocidades. Como ele está inclinado, né, a gente precisa calcular em ambas as direções para entender certinho. Mas como ele não está, por exemplo, perfurando, ele não vai perfurar a superfície, tá? Ele vai andar nessa direção aqui, ó, na linha horizontal. Então, consequentemente, a força normal ali tem que ser igual a mg vezes o cosseno do nosso ângulo alfa, porque ele só se desloca na horizontal. Ele não vai perfurar ou subir, tá bom? Então, a gente tem que levar em conta essa relação aqui. E claro, essa força aqui vai ser maior que a força de atrito, porque a bolinha vai se deslocar para baixo. Beleza? Então, só entendendo aí como é que funciona o nosso diagrama de corpo livre, tá? Beleza, então, pessoal, vamos só dar uma olhada geral agora nas fórmulas, tá? Essa fórmula aqui para a velocidade angular, que é a velocidade média sobre o raio externo do corpo de prova, representado pela letra, se eu não me engano, ômega, tá? Velocidade angular. Momento de inércia, tá? É 1 sobre 2 vezes a massa, vezes o raio interno, vezes o raio externo, tá? Do corpo de prova, quando a gente estiver trabalhando com o corpo de prova oco, tá bom? A gente tem o raio, a gente tem aqui, ó. A gente vai ter o raio interno e o raio externo, tá? São dois raios. O raio daqui até aqui, raio daqui até aqui, que seria o raio externo. Beleza? Ok, utilizaremos esta fórmula aqui. E para o maciço a gente só utiliza o raio externo, né? A gente só vai ter um raio, é o maciço, né? E pronto. O outro a gente tem que somar, beleza? Tá aqui a fórmula do momento de inércia também. Energia cinética de rotação. Então, essa aqui, ó, a gente vai calcular a velocidade angular, utilizando aquela fórmula lá acima, porque ele está rolando, não deslizando, tá? É um corpo de prova cilíndrico, por isso a gente utiliza essa fórmula, tá? Normalmente a energia cinética é 1 sobre 2 igual a vezes massa vezes velocidade ao quadrado, para quem já conhece, né? Energia cinética, mas como ele está rolando, a gente trabalha com essa fórmula aqui, beleza? Ó, corpo rígido gira em torno de um eixo fixo, ok?
Beleza, energia cinética de translação, que é o que eu estava comentando, tá? Agora sim a gente utiliza mv ao quadrado. Beleza, aqui que nós temos a energia potencial gravitacional, que é m, massa, vezes gravidade, vezes a altura, a diferença de altura que a gente vai encontrar, tá? E a variação de energia nós podemos encontrar também, né? Igual eu comentei, o ΔU, né? Pela diferença de altura aqui, basicamente, tá bom? Então a gente pega essa altura aqui, ó, e utiliza como base ali para calcular a energia potencial gravitacional, tá? E aqui, pessoal, ele está explicando no esqueminha essa fórmula aqui, ó. Como que a gente calcula o ΔH? Se nós temos o ângulo e temos essa distância aqui, nós sabemos a altura, tá? Por quê? Seno de um ângulo, que no caso aqui é o alfa, tem que ser igual a cateto oposto, o ΔH, tá? Sobre a hipotenusa, que seria o ΔS, dessa relação aqui que a gente conhece, tá? Por isso o ΔH está escrito desta forma aqui, ΔH é igual a ΔS vezes o nosso seno de alfa, tá? Por isso que está escrito dessa forma aqui, tá? Mas é relação bem simples ali que nós temos de um triângulo, tá, pessoal? Enfim, para a gente estar conseguindo encontrar a variação de altura e estar calculando a energia potencial gravitacional. Mas ao longo do experimento, ao longo dos cálculos, isso aqui vai ficar bem mais simples para nós, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer o experimento.